Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Configurações básicas aqui. Convidar o povo. Tudo bem aí com vocês? Sejam bem-vindos à nossa live número 5 do Facebook. Eu já comentei, quem está me seguindo lá no Instagram, quem está vendo também no YouTube as lives, os vídeos, quem está me seguindo aqui no Face já sabe que eu estou fazendo lives agora diariamente. No Instagram, segunda, terça, quinta e sexta, geralmente às 20h40, 20h45, são lives mais curtas de 10, 15 minutos. E aqui no Face, às quartas-feiras, nós estamos fazendo também uma série de lives e continuaremos fazendo. Aqui é uma live um pouco mais demorada, é uma live aí em média de 30, 40, 45 minutos. Seja bem-vindo, eu estou convidando aqui as pessoas, vai se sentindo à vontade. Se quiser pegar alguma coisa para beber, uma água, um café, fica à vontade, tá ok? Estou fazendo aqui os convites, os chamados, né? A chamada para ação, convidando as pessoas para participarem da live, faz parte do movimento aqui, beleza? É isso aí. E como é que vocês estão? Tudo bem? Oi, minha prima querida, tudo bem com você? Prazer em ter você aqui, seja bem-vinda. Salve, salve! Vamos começar aqui a nossa... Já começamos, né? Já estamos aqui na nossa live. Só estou fazendo as configurações, esperando mais pessoas chegarem, para a gente já entrar no tema de hoje, que é o quinto traço de caráter. Salve, Elton! Seja bem-vindo aí, meu amigo. Hoje é o quinto traço de caráter. É daquelas pessoas, daquele perfil de pessoa que é mais ativa. Sabe aquela pessoa ligada no 220? Aquela pessoa que não para por nada, a gente costuma dizer que até no dormindo ela tá agitada, ela tá pensando em várias coisas, tem aquele monte de pensamento na cabeça que não para um minuto sequer. Então nós vamos conversar sobre essas pessoas ligadas no 220. Esse aí foi o tema que eu coloquei aí na nossa live de hoje. Salve, Peter, seja bem-vindo aí, seja bem-vindo, Edivaldo, prazer em receber você. Vamos lá, vamos dar sequência, vai convidando aí os amigos, as amigas, que o tema hoje é bem interessante. É o quinto traço de caráter, daquela reflexão que nós estamos fazendo dos tipos de perfis das pessoas, né? E depois que nós encerrarmos essa sessão aqui de cada live falar sobre um traço de caráter, depois nós vamos dar sequência nas lives fazendo a integração desses traços, mostrando para você como é que esses perfis se relacionam no dia a dia, como é que eles estão presentes em você. Porque você não tem só um tipo de perfil. Você, como eu já disse em outras lives, você pode ter um, dois, três mais intensos, ou você pode ter esses perfis mais distribuídos e assim sucessivamente. Assim é a nossa vida. É até interessante que eu já encontrei caso de pessoas... Deixa eu ver se o microfone tá ligado. Tá me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo? O som tá bom? Não tá com ruído? Que muitas vezes acaba a bateria do microfone e a gente nem percebe, né? Se o som estiver bom, me fala aí se tá tudo ok. Me fala aí como é que tá a imagem, se a conexão tá boa. Já verifiquei aqui a bateria, aparentemente tá bom. Eu só fico sabendo quando ninguém comenta aí se o som ficou bom ou não depois, né? Tem casos até da gente fazer uma live, fazer tudo, na hora de ficar gravado lá não teve som nenhum. Acontece, engraçado. Aqui ao vivo sai o som e muitas vezes na hora, por algum problema técnico, o som não sai na gravação, mas faz parte, é a vida. A vida é assim, ela é dinâmica, ela é cheia de altos e baixos. Eu costumo dizer que é um laboratório, né? Vamos lá, vamos dar sequência aí na nossa temática. E como eu estava falando, os traços eles se manifestam nas pessoas. E pode acontecer, eu já encontrei casos de uma pessoa ter três tipos de perfil mais intenso. Já aconteceu de uma pessoa
lá no serviço dela, no trabalho dela, manifestar mais um perfil, manifestar mais um estilo, e em casa manifestar outro. E aí muitas vezes essa pessoa entra em conflito consigo. Ela fica assim, meu Deus, eu acho que eu sou bipolar, porque num lugar eu sou de um jeito, em outro lugar eu sou de outro. Eu não me entendo. Já encontrei casos assim. E eu vou te falar com muita propriedade. Já vi isso em clientes, já vi isso em estudos de caso. É comum, mais comum do que você pode imaginar. A pessoa ela ser de um jeito em um local e se manifestar de outro em outro local. É mais do que comum. Oi Silvinha, prazer minha querida. Seja bem-vinda aí. E isso é perfeitamente normal, porque é a maneira como a pessoa se manifesta. São os mecanismos de defesa, são os estilos de vida da pessoa, são os ambientes onde ela está que faz com que ela se manifeste de determinada maneira. Muitas vezes ela se sente muito bem no ambiente, ela se sente mais tranquila, ela se sente mais amparada e ela se manifesta naturalmente, não é forçado, tá? Isso não é forçado, a pessoa não está forçando a barra, a pessoa não está fingindo. Na maioria dos casos é porque realmente ela sente as energias diferentes nos ambientes onde ela está. Então é muito comum acontecer isso sim, no serviço de um jeito, em casa de outro, vai na casa dos pais, se manifesta de outro jeito. Quando eu falo se manifestar, é estado de espírito mesmo, é a maneira como a pessoa se sente, como a pessoa sente o emocional. Eu até convido você a fazer o seguinte exercício. Muitas vezes você vai vivendo tão no automático que você esquece de pensar a maneira como você está se sentindo. Olha que interessante, pensar como está se sentindo, mas dá uma pensada nisso. Às vezes acontece alguma coisa, vem aquele sentimento em você e você não sabe explicar aquele sentimento. Então procura fazer esse exercício de se autoavaliar, de procurar entender por que você está sentindo aquilo. Por que me deu uma raiva nesse momento? Por que em outro momento eu estou sentindo uma ausência muito grande no peito? Por que em outro momento vem uma alegria, algo extasiante? Por que tem pessoas que quando eu estou perto delas parece que eu estou sufocado? Por que tem outras pessoas que eu me sinto tão bem que eu não quero nem sair de perto delas? Não é verdade? Não é, Silvinha? Prazer mesmo, querida. Muito bom você estar aqui. Salve, Mônica! Seja bem-vinda você também, querida. Olha aí, ó. Lagoa da Canoa, né? É a terra de um amigo meu lá da faculdade em Belo Horizonte. A Mônica mora lá. E lá é a terra de um amigo meu muito conhecido lá, que é o Petrônio. Dá um abraço no Petrônio se você encontrar com ele. É muito difícil, mas ele vai lá no mês de outubro. Eu sei disso. Todo mês de outubro ele tá lá. Vamos chegando, vamos participando. Então, voltando aqui ao fio da meada, o nosso tema de hoje são essas pessoas ligadas no 220. Essas pessoas que estão sempre agitadas, que estão querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo. E você vai se lembrar, se você está me acompanhando já desde o início das lives, que nós temos um processo de formação do nosso corpo, da nossa mente. Esse processo de formação, ele passa estritamente pelo sistema nervoso. Então, conforme você vai vivendo as suas primeiras experiências na sua vida, lá desde o útero até os seus 5, 6 anos de idade, aquilo vai sendo, vamos dizer assim, computado no seu sistema nervoso e através disso o sistema nervoso ele vai armazenando aqueles elementos, aquelas informações, aqueles momentos que moldam a pessoa que você é hoje. São as experiências de sentimentos, são as experiências de pensamento, são as experiências de vivência com as pessoas, nos primeiros momentos com os pais, com a mãe principalmente no primeiro momento, depois com os pais, com as pessoas que lhe criaram, depois com as outras pessoas, com os entes que vão se relacionando com você, até que você chega um momento que o seu sistema nervoso está completamente formado, lá pelas alturas dos 5, 6 anos de idade. O que acontece? Sistema nervoso formado, ele está armazenando ali tudo aquilo que você viveu, que você experimentou, e aquilo vai se manifestando no seu corpo e vai moldando a sua mente. Então tudo isso tem explicação. Eu já te disse que isso vem lá da psicologia do Reich, que isso vem lá da bioenergética, a questão da energia mesmo que está permeando a nossa vida, vem lá das constelações. Então, quando a gente fala das constelações, é das experiências que as pessoas ao seu redor tiveram,
as experiências que você teve na vida, tudo aquilo fica armazenado. Você pensa que não, mas está tudo armazenado aqui. Os nossos sistemas de funcionamento, eles acabam sendo parecidos e diferentes ao mesmo tempo. Então a gente vai computando aquilo e vai se manifestando na nossa vida. E hoje nós estamos falando das pessoas que estão lá já na casa dos 3 anos e meio, 4, 5, 6 anos, já no processo final de formação do sistema nervoso central. Então, você lembra que lá no primeiro traço, no primeiro perfil, era muito mais mente, era muito mais cabeça? Porque o sistema nervoso central, pensa aí na sua coluna, pensa aí no seu corpo. Ele começa na mente e ele vai descendo. E conforme ele vai descendo, ele vai se formando aqui na pessoa, o que acontece? Ele vai estruturando as características da pessoa. Então, no primeiro momento, lá no ventre, é o cérebro, ele vai permeando aqui, fazendo aquela capa de milenização, e aquela capa de milenização, ela vai moldando aqui muita região cerebral. Depois, ele vai entrando nas outras fases, que vai formando aí a sua coluna vertebral, até chegar lá no último ponto, que é já no final da sua coluna, onde ele vai estar envolvendo muito a questão das pernas, a questão dos seus órgãos genitais, a questão da vivência da sua sexualidade com muita intensidade. Não estou falando aqui que lá com 5, 6 anos a pessoa já está com a sexualidade à flor da pele. Apesar que o Freud explica, mas não é que está na flor da pele. O que eu estou te dizendo aqui é que nessa fase a pessoa, o ser humano, ela já está com o seu sistema nervoso totalmente formado e ele já sente todo o seu ser, que depois vai se aperfeiçoando, vai amadurecendo no decorrer da vida, entendeu? Então ali é aquela fase que a pessoa já sente com mais intensidade o corpo todo dela. Então ela tem muita energia. Essas pessoas, elas têm muita energia por isso, porque nessa fase final, os registros que foram acontecendo ao redor dela manifestaram com tanta intensidade que aquela energia completa da formação se manifesta nela. Então é a pessoa que tem muita energia por causa disso. É uma pessoa muito intensa, é uma pessoa muito presente. E isso é claro que vai trazer os seus aspectos positivos, que nós chamamos de recursos, e também os seus aspectos de dor, seus aspectos mais sofridos, que são as dores que a pessoa também manifesta no dia a dia. E nós somos uma constância. Ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui é Mulher Maravilha. A gente tem muito essa tendência de querer ser perfeito em tudo, principalmente essas pessoas ligadas no 220. Querem ser perfeitas em tudo, querem ter uma tendência a querer tudo com muita perfeição. E acabam que também sofrem muito. São pessoas extremamente capazes, são pessoas que realmente conseguem ter uma competência além do esperado, além do limite, mas que também tendem, se não trabalharem, a sofrer muito porque querem a perfeição em tudo e em todos. E competir, querem se destacar no bom sentido mesmo, gente. A gente tem que tirar da ideia da gente aquela coisa de que a pessoa que compete, aquela pessoa que se destaca, é uma pessoa que não merece valor. Muito pelo contrário. Existe a boa competição, existe o bom destaque. São aquelas pessoas que realmente podem oferecer aquilo que elas estão competindo, aquilo que elas estão destacando. E isso é legal. Oi, Kátia, tudo bem aí, querida? Como é que tá você? Mais uma amiga aí de Serra do Ramalho. Salve, Iraneide, seja bem-vinda também. Saudades aí. Esses dias atrás eu perguntei pro Kaique, Kátia, quem foi o seu filho que a gente fez aquele batizado lá em Serra do Ramalho. Aí tava me falando lá, legal. Eu tava achando até que era o Kaique, mas não é. O Kaique já tava mais velho na época, né? Prazer em ter você aqui, querida. Eu sei que você não mora mais em Serra, né? Você tá morando em Guarulhos, se eu não me engano. Tava conversando com a Claudinha também e ela comentou isso. Salve, Iraneide, mais uma piauense aí presente, seja bem-vinda, tá certo? E olha só, essas pessoas que elas são muito ligadas no 220, elas gostam muito de ter opções. Gostam mesmo de ter várias opções. Elas não conseguem fazer uma coisa só ao mesmo tempo. E qual é uma consequência direta disso, gente? A pessoa que quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, ela tem muita dificuldade de decidir, justamente porque ela tem várias opções.
Então, se você é assim, não sofra tanto porque você tem dificuldade de decidir naquele momento. E não sofra tanto se você convive com pessoas assim, de cobrarem delas decisões imediatas, de cobrarem delas que já resolvam as situações de uma hora para outra. Porque como elas gostam de ter esse leque de opções, e isso traz um recurso, mas também traz um sofrimento, elas têm essa dificuldade maior de decidirem entre uma e outra. E olha, gente, que isso no campo do amor, do relacionamento é bem complicado. Porque se a pessoa não se trabalhar legal, ela vai ter muita dificuldade de escolher o amor da vida dela. É verdade. Muitas vezes ela se relaciona com várias pessoas no decorrer da vida dela e tem dificuldade de se entregar, tem dificuldade de se completar. Então aparecem muitos conflitos também. Mas tudo isso é possível de ser trabalhado, de ser resolvido. A gente não tem que tirar da cabeça da gente que a gente tem aquele problema e aquilo a gente vai carregar pro resto da vida. Não é não. Se você se debruçar, se você ir com tranquilidade e com naturalidade, você consegue resolver sim. Tá fazendo sentido, gente? Como é que estão as coisas aí? Tá conseguindo entender? Eu tô sendo claro? Tá ficando legal? Salve aí, Felipe! Dip, meu amigo corintiano. Prazer em ter você aí, cara. Nós somos corintianos, hein? Os palmeirenses hoje estão meio sofridos, né, Elton? O Elton não é corintiano, não é palmeirense, não. O Elton, eu acho que ele é santista ou São Paulino, né não? Sejam bem-vindos aí, é um prazer ter você aqui. A gente tá falando aqui das pessoas ligadas no 220. E tô perguntando se está fazendo sentido, responde para mim aí se está tudo ok, se está tranquilo. E eu quero aproveitar para avisar você que o link da minha lista VIP gratuita de transmissão tá aqui. Então é só você clicar aí, você vai ver um ícone aí, vai ver um link aí, um ícone. Você vai ver um link aí, esse link ele vai direcionar para minha lista de transmissão. Lá eu ofereço vários conteúdos em áudio, vídeo, textos. Ela é de graça, é uma lista para ajudar as pessoas no dia a dia a desenvolverem as potencialidades dela. E você está convidado a participar dessa lista. Inclusive, em setembro, eu vou fazer um sorteio lá na lista. Eu vou fazer o sorteio ou aqui no Face ou no Insta. Vai ser ao vivo para não dar problema. Eu vou fazer um sorteio entre os membros que estiverem lá. E logo logo eu vou estar fechando essa lista, então se você quiser participar do sorteio, se você quiser receber conteúdo, corre, porque logo logo eu vou estar fechando a lista. Eu vou fazer um sorteio em setembro para as pessoas que estiverem presentes lá na lista, que estiverem participando da lista, de uma análise de perfil completa da pessoa. Eu vou dar de presente para você, se você for sorteado, uma análise completa de perfil, para você entender esses 5 caracteres aí, aonde que eles estão presentes na sua vida e como que você pode caminhar a partir do conhecimento deles, tá ok? Elton, eu sei disso, santista sofredor, né, cara? Mas faz parte, todos nós somos sofredores, né? Uns mais, outros menos. Corintiano sofre menos porque ganha mais, né? E os palmeirenses então, né? Mas brincadeiras à parte, só para fazer uma recordação aqui rapidinha. Vocês lembram dos 5 traços? Então lembra lá. O primeiro traço está mais relacionado com a mente, são aquelas pessoas mais introspectivas, que eu estava falando aqui agora do sistema nervoso, naquela fase ainda da formação do cérebro, são as pessoas mais introspectivas, mais mentais, mais reflexivas, gostam muito de ficar na delas. O segundo traço já são as pessoas mais emocionais, é porque o sistema nervoso já está passando aqui na região lombar, região do tórax, a região onde você tem ali o coração, a fala, os sentimentos, assim, os sentimentos. Os órgãos sensores, você tem o olfato, você tem a audição, você tem o paladar. Então o que é que acontece? São as pessoas mais emotivas, as pessoas mais sensíveis e as pessoas que gostam mais de se expressar, gostam mais de se manifestar entre as outras pessoas. Depois vem o terceiro traço, que ele já está aqui chegando na região aqui, mais para o final da lombar, da bacia, que são as pessoas que são mais articuladoras.
Eu até conversei sobre essas pessoas na semana passada. São aquelas pessoas que gostam de conduzir, que gostam de fazer o povo agir, que gostam de articular. Um político que tem essa característica forte, ele tem uma tendência de se dar bem na política. Um líder que tem essa característica também se dá muito bem no seu campo de atuação. Então são as pessoas mais articuladoras. Depois nós temos o quarto traço de caráter, que são aquelas pessoas mais organizadas. São aquelas pessoas mais do planejamento, que gostam de agir com um plano de ação, com uma questão mais coordenada, mais ordenada, que gostam de receber as tarefas. Aquelas pessoas que elas também são líderes, mas que elas gostam mesmo é de seguir tarefas, de seguir roteiros, de seguir orientações. São pessoas que carregam muita energia, que muitas vezes podem ser mais densas, mais tensas. Então é o quarto traço. E hoje é o quinto traço, que já é aqui na região final, como eu falei para você, região mais vital, de energia sexual, de energia completa, densa, total. São essas pessoas ligadas no 220, mais ativas, que gostam de aparecer mesmo, que gostam de estar em destaque. Se tiver um palco, adoram o palco, tem essas características. E como gostam de fazer várias coisas ao mesmo tempo, também sofrem por ter dificuldade de decidir entre as opções que tem na vida delas. São pessoas muito proativas, mas eu vou estar falando mais sobre elas agora aqui na live. Então, só para recordar os 5 traços de perfil. Já aconteceu de pessoas manifestarem aqui que percebem que tem um ou outro traço desse, e eu volto a afirmar para você, isso é comum, você não tem só um traço, você tem a presença dos 5 traços, só que alguns com mais intensidade que outros, tá? É super normal. Por isso que numa análise de perfil, a gente consegue identificar com mais propriedade quais são os traços que mais se destacam em você. E você conhecendo esses traços, você consegue entender os seus recursos e as suas dores. E entendendo essas duas coisas, você tem mais facilidade de agir no seu dia a dia. Beleza? É isso aí. Já falei disso daqui, tô seguindo aqui para a gente não ficar desviando, falando demais outras coisas. Eu volto a fazer a pergunta, tá fazendo sentido? Tá conseguindo entender? Beleza aí? Então vamos falar um pouquinho dessa situação, do conflito que essas pessoas têm. Como eu já comentei, existem vários conflitos que podem aparecer. O que mais aparece é o seguinte: essas pessoas que são muito ativas, que são muito ligadas no 220, elas têm dificuldade de viver em cada momento. Muitas vezes elas estão fazendo uma coisa agora pensando em outra. Muitas vezes acontece muito isso. Você está lá no seu trabalho e você está sofrendo pensando em alguma coisa que você vai ter que resolver no final de semana. Uma coisa que você vai ter que resolver na sua casa. Ou então quando você sai com a sua família, ou você sai com seus amigos e está sofrendo porque você deixou de fazer uma tarefa no seu serviço, ou porque você acha que deveria estar fazendo uma outra coisa naquele momento. Então essas pessoas, além de serem muito intensas, ligadas no 220 e quererem fazer várias coisas ao mesmo tempo, elas tendem a ter esse sofrimento de não separarem os momentos. Você pode sim fazer várias coisas, mas você precisa viver intensamente essas coisas. Não ficar ali triangulando demais, sofrendo demais por não estar fazendo outra coisa. Estar agitado com a sua mente a mil enquanto faz alguma coisa. Aí acaba tendo mais dificuldade de se concentrar, mais dificuldade para estudar, mais dificuldade para poder planejar. Então isso é comum e é importante você entender isso para que você saiba como lidar com isso, porque é possível lidar com isso. É possível você superar isso, você conviver com isso, que é uma característica sua, tá certo? Essas pessoas também têm uma outra situação que é interessante. Como elas são muito ativas e elas gostam de ser bastante perfeccionistas, elas têm uma tendência, se não forem controladas, se não se controlarem, de querer controlar a tudo e todos. Sabe aquela pessoa que quer dominar tudo? Que quer controlar tudo na casa?
O que o filho faz e deixa de fazer, o que a esposa ou o esposo faz e deixa de fazer, o que a equipe vai fazer e deixar de fazer. E muitas vezes elas são tão críticas, são tão controladoras que sofrem por controlar demais a si próprias. É importante perceber o seguinte, eu disse isso na live passada, porque o traço que eu falei semana passada tem muito disso também. Você não é um robô e você não é capaz de controlar tudo e todos. Você não consegue controlar tudo e todos. E quanto você tiver querendo controlar tudo e todos e querendo controlar demais a si próprio, você vai sofrer bastante, porque isso é impossível. Então é importante você discernir que perfeição, fazer as coisas bem feitas, não significa que você tem que controlar tudo que os outros fazem. Porque como você já está entendendo aqui nessas alturas, nós temos perfis, traços de caráter diferentes. Então as pessoas são diferentes de você e está tudo bem. Você não vai querer controlar uma pessoa que tem uma tendência mais racional a que ela seja muito ativa igual você. Ela tem uma característica própria dela. E quando você entende isso, a sua equipe, a sua família, as pessoas com as quais você se relaciona sofrem menos. Porque cada um enxerga o seu lugar. Cada um enxerga o seu lugar na família. Cada um enxerga o seu lugar na equipe. Cada um enxerga o seu lugar no relacionamento. Você vê a pessoa, você sabe que ela tem características diferentes da sua. E, sendo assim, ela não vai ser igual a você no jeito de agir e de pensar. E isso também te liberta, sabe por quê? Porque você vai parar de querer ser igual ao outro. Você tem que ser você, entender como você funciona, entender como você é e saber que, sendo desse jeito, você consegue realizar tão bem quanto o outro, mas do seu jeito. A gente gosta muito de querer se espelhar no outro. Então eu vou te falar o seguinte, a gente não tem como ficar se espelhando no outro, cada um é único. O que você pode fazer, e isso é saudável, é se moldar no outro. Você vê a outra pessoa que você acha que ela é bacana, que ela traz um exemplo de vida, você vai pensar o que você pode fazer para se aproximar daquele estilo de pessoa. Mas você jamais vai ser igual a ela. Quanto mais autêntico você for, quanto mais verdadeiro você for, melhor será o seu relacionamento consigo e com os outros. Isso é básico. Quando você entender e compreender isso, porque entender é uma coisa, compreender é outra. Quando você entender essa situação e compreender a ponto de praticar isso, você vai perceber que as coisas vão fluir com mais naturalidade, você vai sofrer menos, você vai cobrar menos de si e dos outros e com isso você será menos controlador. As coisas vão fluir com mais naturalidade. Eu tinha uma empresa de logística e eu tinha vários motoristas. O Deep sabe isso, o Deep está aqui assistindo. Eu trabalhei lá na empresa que ele trabalha, na Revestcar. E cada motorista tem um jeito. Então, com o tempo eu fui entender que não adianta querer cobrar a mesma atitude de todos os motoristas. Cada um tinha um jeito de agir. E todos conseguiam agir com perfeição. Todos conseguiam atingir um índice, as metas da empresa com tranquilidade. Por quê? Porque eu entendi que cada um se manifestava de um jeito e aí eu fui aprendendo a lidar com eles. Os conflitos reduziram em muito com isso. Eu sabia como que o Nilson trabalhava, eu sabia como que o José Carlos trabalhava, como que o Wagner trabalhava e a partir dali eu conseguia moldar como que eles iam agir no dia a dia. O que eu exigia de um, eu não podia exigir do outro da mesma maneira. Então é assim que é importante você entender o seu relacionamento com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. A partir do momento que você entende como que a pessoa é, fica muito melhor para você conviver com elas, tá certo? Isso daí é básico, tá certo? Outra característica dessa pessoa. Sofre porque acha que não está agradando. Muitas vezes ela não agrada nem a si e muitas vezes acha que não está agradando os outros. O que isso gera? Quando a pessoa ela
faz, mas ela é tão crítica, tão controladora, tão tensa nesse sentido, que ela não vê satisfação naquilo que ela faz. E quando ela faz e acha que a outra pessoa vai trocar ela, não vai dar valor para ela. O que a pessoa faz? A autoestima dela cai. Ela fica com baixa autoestima. Então é importante você trabalhar isso para que você entenda que você, do jeito que você é, você consegue realizar e fazer bem feito, porque é uma característica sua. Então, se aceitar é o primeiro passo. E o segundo passo é compreender que você nunca vai ser 100% para os outros. E nem precisa ser. E nem os outros serão 100% para você e nem precisam ser. Isso reduz a tensão, reduz a cobrança, você consegue agir com mais naturalidade, com mais tranquilidade. Então pare de querer cobrar demais de si e dos outros, certo? Fica a dica, beleza? Oi Liderce, seja bem-vinda, prazer ter você aqui também. Então, eu já falei, né? Toma cuidado com essa situação do controle, de querer controlar todo mundo. A gente não consegue controlar todo mundo, nem controlar demais a si próprio. Ser muito crítico consigo mesmo. Eu volto a recordar aqui, não deixa de clicar no link aí, entrar para a minha lista VIP. A minha lista VIP ela é gratuita, é a lista VIP da Academia da Prosperidade e em setembro vai ter um sorteio lá, tá legal? Outra característica das pessoas que são assim... Elas gostam muito de perfeição e sofrem por isso, porque elas querem ser perfeitas até no corpo. Esse traço de caráter é aquele rato de academia. Se tiver tempo e se puder, vai na academia direto, porque quer ter o corpo, quer ter as coisas perfeitas, quer exigir demais perfeição de si e dos outros. Então, é bom por um lado, mas também é complicado se você não souber entender que nem tudo é perfeito, nem os tapetes persas são perfeitos. Eles fazem os tapetes persas com defeito porque eles acham lá na Pérsia que perfeito só a divindade. Então até o tapete persa, que é o mais perfeito que tem, ele não é perfeito. Então coloca isso na sua cabeça. Não fica querendo exigir 100% o tempo todo, porque senão... vai chegar uma hora que a tampa vai explodir, você não vai dar conta e acaba atrapalhando. E como essas pessoas têm essa característica de serem 220, de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, são pessoas que por natureza são bastante competitivas. Pessoas com esse traço de caráter que são esportistas tendem a ser aqueles que ganham bastante, porque elas são muito competitivas. Ser competitivo é bom, não é ruim. O interessante é você saber que você pode ser competitivo de uma maneira saudável, de uma maneira boa e entender que nem sempre você vai ganhar. A competição ela é saudável, ela estimula comércio, ela estimula uma certa vivência. Uma criança então, se você tem um filho que ele tem esse traço de caráter, essas características, e você cobra, uma criança pequena ainda, né, que depois de certa idade já não quer mesmo. Mas quando ela ainda é pequena, você quer que ela faça uma coisa e ela nunca faz, estimula essa criança a fazer algo que vai gerar uma competição. Olha, vamos ver quem é que ganha. A partir de hoje, quem se vestir primeiro vai ser o campeão. Rapidinho aquela criança vai levantar, vai se trocar, vai querer ser a primeira a terminar. Então algo que era difícil, a partir do momento que você encara essa característica dela e reverte para o lado bom, você vai ter uma vitória, porque essa pessoa ela vai competir positivamente e vai ter uma tendência de melhorar nos relacionamentos com ela e com os outros, tá certo? A questão das opções eu já falei. É sempre bom você perceber que você pode sim ter várias opções, mas que você tem que ter naturalidade nessas opções, que você precisa enxergar essas opções de uma maneira saudável, para que você possa decidir com tranquilidade, não se exigir demais decisões de última hora. As pessoas assim precisam de um tempo para poder amadurecer entre as opções e saber que você tem um porto seguro. Que apesar de você ter várias opções, você tem aonde se amparar. Então se você é assim,
Procure encontrar o seu porto seguro, um lugar onde você possa se sentir confiante, com tranquilidade. E se você convive com pessoas assim, ofereça para elas essa segurança, que isso facilita na hora de tomar decisões, facilita na hora da convivência. Não fique colocando na cabeça, eu vou ser trocado, eu vou trocar você, não aguento mais. Quanto mais você faz isso, mais você gera sofrimento, mais você gera transtorno, e aí é claro que a vida não caminha, né? Fica só patinando, fica só naquele ratinho laboratório, só girando, 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 girando. Achando que está sendo trocado ou achando que vai sempre trocar. Então isso não é legal. Essas pessoas, elas têm uma característica muito grande de serem bastante ativas, que nem a gente está falando do 220, e também proativas. Aquelas pessoas que tomam a iniciativa. Aquelas pessoas que vão a campo mesmo, que encaram as coisas. Se você tem essa tendência... Opa, voltou, caiu a conexão aí. Essas pessoas podem ter transtorno de personalidades? Olha, Iraneide, eu vou te falar uma coisa. Podem sim, se você for olhar num caráter mais assim de psicológico, de alguma anomalia. Mas na verdade isso não é um transtorno de personalidade. Eu comentei aqui no início da live. Tem gente... Oi, a conexão caiu, voltou. Tem gente que acha que é bipolar. Na verdade, isso não tem a ver com bipolaridade, nem com transtorno de personalidade. O que tem a ver é que, como a pessoa ela não se entende, ela não percebe com clareza as características que ela tem, ela se manifesta de uma maneira no serviço, se manifesta de outra maneira em casa, se manifesta de outra maneira na igreja, mas isso é porque os traços eles vão agindo na vida dela e existem os lugares onde ela se sente mais segura, existem os lugares onde ela se sente mais tranquila, e existem os lugares onde ela sente mais tensão, onde ela sente mais pressão, e com isso ela acaba se manifestando de maneiras diferentes. Então a melhor maneira de você conviver e de você trabalhar, se você for assim, é fazendo uma procura de se autoconhecer mesmo, de mergulhar em si, de, se for uma coisa mais relacionada com anomalia, procurar um profissional para que você possa trabalhar isso, mas perceber que essas atenuâncias de sentimentos, de emoções, elas são comuns até determinado ponto. Até o momento que isso não te faz sofrer demais e não faz sofrer demais as outras pessoas, tá certo? Oi, Valmir, seja bem-vindo, cara. Prazer ter você aí, meu amigo. Bem-vindo aí. Abraço para você. Certo, Iraneide? Então, todos nós, todos os tipos de perfil de pessoa, pode sim, viu, Iraneide, ter transtorno. Mas muitas vezes o que nós falamos que é transtorno, às vezes não tem nada a ver com transtorno. É mais mesmo uma característica de se manifestar de acordo com o ambiente onde está. E isso pode ser perfeitamente trabalhado numa boa análise. Você fazendo uma análise de perfil corporal, entendendo quem é você, entendendo como que o outro funciona, eu tenho certeza que as coisas vão ser mais dinâmicas, vão fluir com mais naturalidade, tá ok? Essas pessoas, elas são proativas, que eu estava falando, e também são muito persuasivas. Sabe aquele companheiro, aquela companheira, aquele seu amigo que tem uma tendência de convencer todo mundo? Então, são pessoas persuasivas, pessoas que acabam se impondo naturalmente. Então isso também é bom se você souber trabalhar essa situação nas pessoas. Então olha só, eu vou te dar umas dicas aqui de como você lidar com essas pessoas, de como você se manifestar com elas. E se você é assim, de como você pode se entender melhor e fluir. Primeira coisa, entender que a competição ela é boa também. Saber fazer a competição a seu favor, a favor daquela pessoa com quem você se relaciona. Isso é importantíssimo. Segunda coisa, aproveitar a visão ampla que você tem das coisas. Essas pessoas ligadas no 220, que tem várias opções, elas têm uma tendência de ter uma visão mais ampliada das coisas, de enxergar mais além. Outras pessoas não têm e está tudo bem. Então, se essa pessoa tem essa característica mais ativa, mais 220, valorize isso nela. Valorize essa situação
dela entender com mais amplitude as coisas ao redor dela. Isso vai ajudar bastante no relacionamento. Terceira coisa, valorize a necessidade que ela tem de fazer as coisas sempre bem feitas. Não para que você fique naquele extremo do perfeccionismo, querendo cobrar a perfeição de tudo, mas entendendo que você é sim capaz de fazer as coisas e que você pode fazer bem feitas. É uma coisa muito comum hoje, acho que você pode perceber isso aí onde você mora, no seu ambiente de relacionamento, que as pessoas também têm uma tendência muito grande de banalizarem tudo e de fazerem as coisas muito pela metade. Eu acho o seguinte, eu acredito nisso, que a gente tem que procurar estar acima da média. A gente tem que procurar sempre fazer o melhor. Não naquela doença de querer ser perfeccionista ao extremo, mas no sentido de se doar, de fazer as coisas de tal modo que você possa se sentir bem com aquilo. Então, fazer as coisas de uma maneira com que você possa realmente estar acima da linha, sair acima do mediano, né? Sair da média mesmo. Estar no mediano nem sempre é bom. Ou é quente ou é frio, né? Então é bom valorizar isso. A outra coisa, o quarto item que eu acho que é importante você destacar nessas pessoas assim é a competência. Se a pessoa tem essa tendência e você sabe que ela faz bem feito, para que ficar querendo forçar a barra, querendo competir, achar que vai ser melhor do que ela? Valorize a competência que ela tem. Valorize as capacidades que ela tem. Se você é um líder, valorize a competência dessas pessoas na sua equipe. Ela não está querendo te derrubar não, ela está querendo mostrar que ela é capaz, que ela é boa de serviço. Então valorize isso. E se você é assim, valorize aquilo que você faz de bom, a sua competência, tá bom? E outra coisa, forte nessas pessoas, e fica aqui uma dica. Essas pessoas quando batem metas, quando elas superam um desafio, quando elas realizam qualquer coisa e elas conseguem realizar mesmo, você acha que elas vão ficar satisfeitas e vão parar por aí? O que você acha? Pessoas com esse perfil, elas sempre querem mais. E isso não é ruim, não. Elas sempre querem mais, porque elas querem conquistar. Então, atingiu uma meta, ela vai querer atingir outra. Realizou uma tarefa, ela vai querer fazer outra. Superou um desafio, ela vai querer superar outro. E tá natural, faz parte do estilo dela. Tem gente que não é assim. Mas esse estilo de pessoa é assim. Então é importante entender isso e valorizar isso. Elas nunca estão completamente satisfeitas. Elas sempre querem mais. Quando você entende isso de um lado positivo, de um lado legal, isso é super bacana, porque as coisas vão fluir com mais naturalidade. Perceber que esse tipo de pessoa, quando realiza uma situação e aquela situação ela é concluída, ela vai querer fazer outra, e outra, e outra, vai sempre querer mais. Então, se você convive com pessoas assim, não oprima, não restrinja o campo de ação dela. Entenda que ela precisa disso para poder ser feliz, para poder se sentir melhor. Se você é assim, não fique sofrendo, mas puxa vida, toda hora eu quero fazer uma coisa diferente. Caramba, eu não consigo ficar só nisso. Entenda que faz parte do seu ser e que é importante sim você realizar outras coisas. É a grandeza que você tem. Então aproveita isso. Como você escreveu aí, Iraneide, buscar sempre mais. Isso é importante. Beleza, gente? Tá fazendo sentido? Estão gostando das lives? Tem alguma dúvida mais aí? Quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Estou encerrando aqui o assunto. Se tiver mais alguma pergunta, lança aí, que a gente já trabalha aqui. Caso contrário, a gente já vai para os finalmente. Lembrando que o link está aí, tá? É só clicar no link para você participar da minha lista de transmissão VIP, gratuita. E em setembro eu vou fazer um sorteio lá. Uma pessoa vai ganhar uma análise completa. Não deixa de participar da lista VIP de transmissão. O nome da lista é Academia da Prosperidade. Beleza? É isso daí, gente. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser comentar alguma coisa,
Se você quer falar alguma experiência que você tem, escreve aqui, deixa nos comentários, a live vai ficar disponível e eu vou responder todas as perguntas, vou responder qualquer coisa que você colocar aí, vai ser um prazer estar participando com você, tá bom? Basta interagir aí nos comentários. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje, olha aí, ó, 8h48, as lives de quarta-feira sempre elas duram nessa média de 40 a 45 minutos. Eu espero que tenha sido útil para você. Se você gostou, eu vou voltar a falar. Compartilha, manda isso para frente, não guarda só para você não. Quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor é. A gente vai melhorando o ambiente ao nosso redor. Eu costumo dizer que é como a maré do mar. Quando o mar sobe, quando a maré sobe, todo mundo sobe junto. Não é verdade? Então não é bom isso? Imagina se todos nós pudéssemos fazer essa corrente positiva de transferir, de compartilhar, de levar as coisas boas. Com certeza o nosso nível ia subir e as coisas iam melhorar bastante. Salve Irla, seja bem-vinda, prazer ter você aí também. Você chegou nos finalmente, mas a live está gravada no Facebook, daqui a pouco ela vai estar também no YouTube, basta entrar lá e assistir novamente, tá ok? Pessoal, boa noite, um grande abraço e a gente se vê na próxima live. Tudo de bom aí, Santista Sofredor? Até a próxima!